Vamos lá, estou escrevendo aqui, fixando, deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Tô querendo fixar o comentário, mas eu não sei fazer isso. Perguntas. E aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Quem chegou aí, tá conseguindo me ouvir? Eu tô testando esse microfone hoje, não sei se ele tá sendo eficiente aí pra pegar minha voz. Vou fixar esse comentário. E aí, tá pegando aí o microfone, gente? Tá dando pra ouvir o que eu tô falando? Vocês no Instagram podem me passar, tá? Eu vou fazer essa live aqui no Facebook também. Faz tempo que eu não faço no Facebook. E aí eu tô ligando aqui e a gente já começa, tá? Nem sei mais como é que faz isso. E aí, pessoal do Facebook, beleza? Vocês vão me ouvir, vocês vão me ver falando de lado que eu vou falar aqui predominantemente para o pessoal do Instagram, beleza? Vamos começar então, dieta cetogênica. Eu fiz umas perguntas hoje à tarde, no final eu vou responder, mas agora eu vou introduzir aí, no final vai ficar salvo para quem quiser ver depois e mandar para alguém da sua família aí depois que escutar tudo o que eu vou dizer aqui. Então, o que é uma dieta cetogênica? Dieta cetogênica é uma estratégia para fazer o corpo produzir corpos cetônicos para serem utilizados como energia. Esses corpos cetônicos, eles são produzidos a partir das gorduras, da nossa reserva de gordura. Só que para isso acontecer, eu preciso deixar de ingerir carboidratos, porque os carboidratos, eles são a nossa fonte de energia preferencial. Ela é mais fácil de ser utilizada pelo corpo como energia. Então, quando eu deixo de ingerir carboidratos, o meu corpo vai precisar se virar para buscar energia de outro lugar. E essa energia vai vir do nosso tecido de adiposo, nosso tecido de gordura, e o corpo vai fabricar corpos cetônicos para isso. Quanto tempo que leva para uma pessoa começar a produzir corpos cetônicos e realmente entrar numa cetose? Depende muito de cada pessoa, depende se você come muito carboidrato, se você faz muitas refeições ao dia, né? Ou seja, fica pouco tempo em jejum, o seu grau de resistência insulínica, o seu peso, né? Então depende de tudo isso. Talvez você nunca tenha produzido corpos cetônicos na vida, né? Se você é uma pessoa que come muito carboidrato, talvez você nunca tenha produzido os corpos cetônicos na vida, porque o seu corpo nunca precisou. Tá beleza? Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Deu para entender o que é cetose? E como que faz para saber se eu estou produzindo corpos cetônicos ou não? A primeira medida, ela é indireta, ela é através do hálito. Talvez você já tenha conversado com uma pessoa que você sentiu aquele hálito que a gente chama de cetônico, aquele hálito que a pessoa não come faz muito tempo. Você já deve ter sentido isso em alguém, né? Tem algumas pessoas que dizem que é mau hálito, mas ele é um indício de que o seu corpo está produzindo corpos cetônicos, tá? Mas tem uma medida que ela é muito melhor, que a gente pode, quando inicia uma estratégia, uma dieta cetogênica,
seja ela qual for o objetivo, a gente pode comprar um aparelhinho, que é tipo o aparelho de medir glicemia capilar que diabético usa, né? Então você fura o dedo ali e coloca numa lanceta e o aparelhinho mede a sua glicemia, quanto de glicose que você tem no sangue. O medidor de corpos cetônicos é o mesmo aparelhinho, só que ele tem uma lanceta diferente. E a gente consegue avaliar se você está em estado de cetose ou não. E é bem interessante porque a gente consegue ver realmente o impacto de alguns alimentos, né, sobre a produção de corpos cetônicos, o impacto do exercício, o impacto do sono, né? Certa vez eu tive uma paciente que a gente iniciou essa estratégia cetogênica e ela tinha um sono muito ruim, tá? Quando a gente dorme e fica acordando muitas vezes à noite, isso faz com que, ou acontece porque a gente aumenta a nossa produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol alto, ele vai, consequentemente, estimular a liberação de insulina. A insulina sendo liberada, a gente não vai haver cetose, não vai ter cetose com a liberação de insulina. Então, por que a dieta cetogênica produz corpos cetônicos? Eu deixei de consumir carboidrato, eu não tenho carboidrato circulando, não tenho glicose no meu sangue, logo vou produzir corpos cetônicos. Então a pessoa dormiu mal, começou a liberar cortisol, por sua vez liberou insulina e ela acordava com corpos cetônicos mais baixos do que ela tinha durante o dia. E a gente também conseguia avaliar o impacto da atividade física dela sobre a produção dos corpos cetônicos. Então, quando ela se exercitava, ela aumentava muito essa produção de corpos cetônicos, o que é muito positivo, é o que a gente quer que aconteça, porque é um significado que a dieta cetogênica está dando certo e ela vai obter o resultado que ela está buscando, tá? Como que é uma dieta cetogênica? Como que deve ser a distribuição calórica? A gente vê muito na internet essas dietas cetogênicas que dizem que é cetogênicas, né? Que são essas dietas da proteína, dieta de Atkins, dieta da USP, mas na verdade não é dieta cetogênica, ela é muito baseada em bacon, embutidos de forma geral, muito laticínio. As pessoas às vezes ficam baseadas em comer carne e salada. E na verdade, a dieta cetogênica é uma alimentação baseada em gorduras. 70% das calorias devem vir das gorduras, tá? E não das proteínas. 20% deve vir das proteínas e 10% dos carboidratos. Então, é muito baixa em carboidrato. E muito alta em gorduras, tá? Então, mesmo quando o objetivo da dieta cetogênica é emagrecimento, a gente não faz uma restrição calórica, porque a perda de gordura ela não acontece devido à restrição calórica, ela acontece devido a uma série de adaptações do corpo em utilizar a gordura como energia. Então a gente não deve fazer restrição calórica, é só virando essa chavinha a gente já obtém a formação desses corpos cetônicos. Se a gente faz uma restrição calórica muito severa, a gente vai ter dois efeitos rebotes que são negativos. Primeiro, a gente tem o aumento, depois que a gente parar de fazer, né, o aumento da grelina, que é o hormônio da fome, e a diminuição do T3, que é o hormônio tiroidiano. Então, a gente vai ter uma queda de metabolismo, aumento da fome, consequentemente, eu vou comer mais e vou engordar mais, porque a minha parte metabólica não tá legal, tá? Qual que é a indicação da dieta cetogênica além do emagrecimento, né? O emagrecimento que todo mundo sabe, por essa melhora dos hormônios tiroidianos, por essa melhora da modulação do apetite, aumento do gasto calórico, biogênese mitocondrial. Biogênese mitocondrial é super importante quando a gente fala em saúde de forma geral, né? Então, para quem lembra da aula de biologia, mitocôndrias são organelas citoplasmáticas que ficam ali no citoplasma das nossas células, elas são responsáveis por oxidar a gordura, né? Então, qual que é a diferença entre termogênese e oxidação de gordura? Termogênese eu quebro a gordura,
Mas para realmente perder gordura, eu preciso oxidar essa gordura e eu preciso ter mitocôndrias para isso, tá? Então, quando a gente fala em biogênese mitocondrial, eu estou fazendo as minhas mitocôndrias funcionarem melhor, estou aumentando o número e elas estão sendo mais eficientes, tá? Logo, eu vou ser mais eficiente em obter essa oxidação de gordura. Então, a dieta cetogênica faz a modulação, estimula a biogênese mitocondrial. A dieta cetogênica também, a gente aplica ela na performance esportiva de atletas. De que maneira? Não que ela aumente a performance por si só, mas a gente pode utilizar ela pontualmente como uma estratégia. Então, a gente pode fazer o que a gente chama de supercompensação de carboidratos. Então, pensa um indivíduo que ele é um maratonista, ele vai correr 40 km daqui 7 dias. Então, a gente programa que nos primeiros 3 dias ele faça uma dieta cetogênica. Então, ele vai zerar carboidrato, ele vai esgotar as reservas de glicogênio dele no músculo dele, que é a forma como a gente armazena carboidrato no músculo, na forma de glicogênio. Ele vai zerar. Aí, depois, 3 dias antes da competição, a gente joga lá em cima carboidrato. O músculo dele vai sugar carboidrato. Então, ele vai ter uma reserva maior, porque a gente esgotou, depois a gente colocou. Então, ele vai ter uma capacidade maior em armazenar carboidrato, e isso é interessante quando a gente pensa em performance esportiva no atleta, tá? A gente também pode utilizar essa estratégia nos atletas uma vez na semana, né, para aumentar a biogênese mitocondrial, porque se ele tem mais mitocôndrias, ele vai aumentar o VO2 máximo dele, ele vai ser mais resistente ao esforço, tá? Então a gente pode utilizar ali um dia, no dia de descanso dele, ou um dia que ele faz uma atividade recuperativa. Terceira aplicabilidade da dieta cetogênica, câncer. Por que a dieta cetogênica é interessante como tratamento complementar do câncer? Primeiro, a gente está deixando de oferecer alimento para o tumor, que é a glicose. Então, se eu não dou glicose, eu não dou alimento para o tumor. Segundo, eu estou intoxicando a célula tumoral. E terceiro, eu estou fazendo um mecanismo chamado apoptose da célula tumoral, que eu estou estimulando a morte dessa célula, tá? Então, ela ajuda no tratamento do câncer. Não vou dizer aqui que dieta cetogênica trata câncer, mas até porque hoje cada vez mais eu tenho essa confiança em dizer que o câncer é uma doença extremamente complexa, que não dá pra gente atribuir 1, 2, nem 10 fatores a ela. Ela é extremamente complexa e caberia uma outra live só sobre isso. Enfim. Mas ela é um tratamento complementar no câncer, porque ela não alimenta o câncer, ela intoxica o câncer e ela ajuda a matar a célula tumoral. Além disso, ela deixa o tumor mais suscetível, né? Ela auxilia ali os tratamentos convencionais de quimio-radioterapia, deixa esse tumor mais sensível para o tratamento convencional e aumenta a sobrevida do doente. Que é isso? Vai fazer com que ele viva mais e melhor com a doença câncer, né? Aumenta a expectativa de vida dele. Quarto fator que a gente pode aplicar a dieta cetogênica, neurologia. Doenças neurológicas como transtorno do espectro autista e epilepsia. Inclusive, na epilepsia, inclusive durante a amamentação, a gente pode induzir a cetogênica em crianças epiléticas que estão sendo amamentadas ainda. E quinta aplicabilidade que eu selecionei aqui é na fertilidade, tá? Fertilidade porque a dieta cetogênica ela melhora a ovulação e ela também aumenta a aderência do óvulo já fecundado na parede do útero, tá? Então, mulheres que talvez vocês já tenham visto, mulheres que estão tentando engravidar, por diversos motivos melhoram a alimentação e conseguem engravidar depois de muito tempo. De forma geral, a gente diminuindo o estresse oxidativo, a gente ajuda essa mulher a ter não só a mulher, tá, gente? O homem, quando o casal não consegue engravidar, a gente tem que tratar o óvulo e o espermatozoide, tá?
Beleza, decidi fazer uma dieta cetogênica. Quais são os erros mais comuns que eu vejo as pessoas fazendo quando decidem fazer uma dieta cetogênica por conta, tá? Primeiro, excesso de proteínas. Mais uma vez, dieta cetogênica não é carne e salada. Se eu comer carne e salada, eu vou ter uma dieta hiperproteica, é proteína demais. Se eu comer proteína demais, a carne ela é insulinotrópica, que é isso? Apesar de não ter carboidratos, eu estou estimulando a minha insulina. Se eu estimulo a minha insulina, eu não tenho cetose, eu não tenho produção de corpos cetônicos. Então, proteínas tem que ser normal, não hiper. Não é para ser demais, é para ser normal. Além disso, a gordura da carne ela é inflamatória e vai atrapalhar o processo, seja ele qual for, emagrecimento, tratamento de doença neurológica, câncer, inflamação. A gente tem que tratar em qualquer que seja o objetivo do indivíduo, tá? Então, dieta cetogênica não é carne salada, carne bicho e planta, como a gente ouve falar às vezes, né? Segundo erro muito frequente quando as pessoas fazem dieta cetogênica, o uso de embutidos de forma indiscriminada. Então a pessoa acha que dieta cetogênica é comer bacon, comer presunto, comer salame, salsicha, embutidos de forma geral. Por que não é interessante? Embutido, primeiro que não dá para dizer que é uma boa fonte de proteína, né? Segundo que aumenta a acidose, né? É um alimento extremamente ácido e inflamatório e também altera toda a parte do microbioma, né? Do sistema, do ecossistema intestinal. Quando a gente fala microbioma, a gente fala em ecossistema, é como se fosse antigamente se falava em flora, né, intestinal, porque é um ecossistema, é uma floresta que a gente tem dentro do intestino, e esses tipos de alimento alteram toda a nossa mucosa intestinal, que vai aumentar a inflamação, vai aumentar a acidez, por sua vez vai dificultar o emagrecimento, o tratamento de doença neurológica, câncer, seja qual ele for o objetivo. Terceiro ponto que as pessoas erram muito ao fazer uma dieta cetogênica, o uso de laticínios em excesso. Mesma coisa da carne, laticínio é insulinotrópico, apesar de não ter carboidrato. Estimulei demais a insulina, não existe mais cetose, né, nesse momento. Aumenta a acidose e altera a microbiota intestinal da mesma forma que as carnes, tá? Quarto erro mais frequente, baixo consumo de fibras. Então, às vezes, aquela pessoa que não gosta muito de comer salada, né, ou a pessoa até come salada, mas como a gente tirou raiz, a gente tirou cereais, o aporte de fibra fica muito mais baixo, né? Então a pessoa acaba tendo muito mais episódio de constipação. Então ela tem realmente que turbinar a salada. É lógico, não são todas as saladas que são à vontade, porque algumas são fontes de carboidrato e vão atrapalhar a cetose, né? Então, mas de forma geral, salada de folhas, brócolis, couve-flor, são alimentos de baixíssimo carboidrato que entram na cetogênica, tá? E também, se eu estou pensando em saúde intestinal, eu tenho que dar alimento para minhas bactérias intestinais, e o alimento delas é fibra, né? Então, se eu não como fibras, eu vou deixar todo mundo morrer de fome e não vou ter saúde intestinal, vou aumentar minha inflamação, vou aumentar minha acidez. E o outro problema muito impressionante, que não é só na dieta cetogênica, mas é uma grande deficiência das pessoas que eu vejo no consultório diariamente, é sobre a ingestão de água, né? Então as pessoas, 95%, vamos jogar aí esse número que não é nada estatístico, é empírico, não tomam água de forma suficiente. Até vou tomar aqui. Por que a água é importante? A água é importante para tudo, né? Eu sempre falo que, se a gente lembra lá da aula de biologia, a nossa primeira aula de biologia, ela diz que o nosso corpo é formado 70% de água. Então, se a gente não toma água o suficiente, a gente vai dificultar todos os processos orgânicos. Quando a gente fala em emagrecimento, pense que o nosso tecido de gordura, né, ele armazena toxinas, tá? Muitas toxinas são
armazenadas no tecido adiposo. E quando eu estou emagrecendo, eu estou quebrando esse tecido adiposo e estou jogando essa gordura para a minha corrente sanguínea. Da minha corrente sanguínea vai para o meu fígado ser oxidado, certo? Se eu não tomo água, eu vou dificultar esse processo, o carreamento dessas toxinas para fora vai ser prejudicado, tá? Então, a água é importante para todos os processos corporais. Uma dieta cetogênica não deixa de ser fundamental. Então, eu acabei de falar aqui os maiores erros que as pessoas cometem ao fazer uma dieta cetogênica, né, uma estratégia cetogênica. E eu vou dizer aqui agora os alimentos que não podem faltar, tá? O que não pode faltar quando você decide fazer uma dieta cetogênica? Primeiro, a dieta cetogênica, ela deve ser baseada na dieta do Mediterrâneo. Vocês já ouviram falar nessa dieta do Mediterrâneo? Alguém já ouviu falar aí, que tá me ouvindo? A dieta do Mediterrâneo, a gente tem um mar Mediterrâneo, e a dieta do Mediterrâneo é característica dos países que têm um território cercado pelo mar Mediterrâneo, tá? Então ela é baseada, a proteína como peixes e ovos, né? E nas oleaginosas, rica em vegetais, pode-se até se utilizar vinho, né? Então essa seria considerada a melhor forma da gente se alimentar, baseada na dieta do Mediterrâneo, uma dieta alcalina, é uma dieta anti-inflamatória, né? Então a gente deveria fazer uma dieta cetogênica menos baseada em carnes, né? Frango e carne vermelha, e muito mais em peixes. Todos os alimentos animais, eles são mais ácidos, tá? Então, se a gente equilibrar isso, tudo bem, mas a gente não pode basear a nossa alimentação nisso. Então, a gente deve preferir, quando vai fazer uma dieta cetogênica, fontes de proteína vegetais, né? Então, cogumelos, tofu, oleaginosas, que são as castanhas, as sementes, né? Elas devem estar presentes no nosso prato quando a gente decide fazer uma dieta cetogênica. A gente também precisa cuidar com o aporte de fibras. Lembra que eu falei que a constipação é comum quando a pessoa decide fazer uma dieta cetogênica. A gente pode utilizar até suplementos de fibra que vendem em farmácia, em lata, né, para complementar, porque acaba sendo difícil de atingir, né, através só da salada, já que a gente não tem nenhum tipo de cereal, nenhum tipo de tubérculo, né, uma batata, uma mandioca, que são fontes de fibra interessantes. A gente precisa pensar em suplementar probióticos, que são bactérias que vivem no nosso ecossistema intestinal, tá? Então, eles são importantíssimos também para auxiliar na dieta cetogênica. A gente precisa focar muito nas gorduras boas, né? Não só nas gorduras da carne, dos ovos, mas também num abacate, num óleo de abacate, num azeite de oliva, né? Nas sementes, nas oleaginosas, que são todas as castanhas, né? A gente tem que pensar em focar nesse tipo de gordura. Então, pense que você vai fazer ali 70% das calorias são na forma de gordura. Então, a gente tem que focar nessas gorduras boas aí de cadeia insaturada. A gente precisa abusar dessas especiarias, né? O que são especiarias? É açafrão, urucum, cúrcuma, o gengibre, alho, cebola, tá? Então a gente pode usar e abusar tudo que der para enfiar, você enfia isso aí. Vai temperar sua comida, vai temperar sua salada, joga tudo quanto é especiaria em cima disso aí, porque elas são importantes, porque elas têm fitoquímicos, elas vão ajudar no combate à acidez e à inflamação. Muito importante nesse momento, tá? E a utilização de chás também, né? Chá verde, que é o chá mais interessante aí quando a gente pensa em detoxificação do fígado, em anti-inflamatório, em termogênese, né? Então, o chá verde é o meu chá preferido nesse sentido, tá? Beleza, eu falei dos benefícios, agora vamos falar um pouco de efeitos colaterais que podem acontecer. Efeitos colaterais que podem acontecer durante uma cetogênica é intestino preso, né, que é a constipação. Então, mais uma vez, a pessoa diminuiu já tubérculos e cereais, então ela precisa bombar muito de salada
e até suplementar fibras para poder auxiliar nessa constipação e tomar muita água, porque não adianta eu ingerir fibra, ter um bolo fecal seco, eu preciso ter um bolo fecal hidratado, então eu preciso comer fibra e beber água, tá? Inicialmente a pessoa pode ter dor de cabeça, cansaço, fadiga, hipoglicemia, tá? Quanto maior a duração desses sintomas e maior a gravidade desses sintomas, mais a pessoa está precisando fazer uma dieta cetogênica. Por quê? Porque o corpo dela, se ela começou a fazer isso, ela teve tudo isso de resposta, tudo isso de efeito colateral, porque realmente ela tem uma resistência insulínica, porque realmente ela está comendo muito carboidrato, ou porque ela está comendo com muita frequência, tá? Então, isso é contrário à qualidade de vida e longevidade, tá? Mas é natural que a gente tenha um pouco disso quando a gente escolhe, opta por fazer uma estratégia cetogênica, tá? Mas isso passa. Tá? Isso deve passar. Se isso continuar, tem algo de errado. Algo de errado não está certo. E a dieta cetogênica, ela tem contraindicações, será? O que vocês acham? Todo mundo pode fazer ou não? Alguém acha que tem... Alguém já fez dieta cetogênica e se sentiu mal e desistiu? Alguém já fez dieta cetogênica e achou muito bom, se adaptou facilmente? Dieta cetogênica tem efeito colateral? O que vocês acham? Tem contraindicação? Tá. Então, as contraindicações. Gestante, lógico, gestante a gente não pode fazer nada. Gestante tem que fazer dieta limpa e pronto, comer certo. Sem glúten, sem excesso de laticínio, evitar açúcar, né? Também lactante, as mulheres que estão amamentando. Diabetes tipo 1, né? Por conta de toda essa resposta de insulina e glicose, então é um pouco difícil de controlar isso em quem é dependente de insulina. É contraindicado fazer um jejum de muitas horas. A gente pode associar o jejum intermitente a uma dieta cetogênica, a gente pode. Mas ele não deve ser muito extenso, não mais que 15 horas, e ele não deve ser tão frequente assim na semana. A gente pode intercalar dias com jejum, dias sem jejum, porque as respostas adaptativas do jejum são as mesmas da dieta cetogênica, tá? Então a gente vai exacerbar essas respostas e a pessoa pode se sentir mais fraca, cansada, fazendo muito jejum concomitantemente. Então essas são as contraindicações. E o que deve se tomar cuidado? Que não são fatores que são contraindicados, porém a gente precisa prestar atenção, né? Tem que cuidar e ver a conduta de forma a pensar mais se é uma indicação ou não. Então, pessoas que têm excesso de colesterol, tá? Eu vou falar um pouco aqui do colesterol, o impacto da dieta cetogênica no colesterol, mas pessoas que têm hipercolesterolemia, a gente tem que avaliar melhor. Pessoas que têm depressão, a gente tem que avaliar também, vou falar sobre humor daqui a pouquinho. A gente tem que pensar também se é interessante numa criança que tem desnutrição, né, muito abaixo peso, e num idoso que tem sarcopenia. Sarcopenia é o déficit muscular decorrente da idade, tá? Miguel, eu acredito que para quem vai iniciar uma dieta, no caso a pessoa que nunca fez, pelo menos pelo que vejo, ela se torna mais fácil a adaptação. Ô Miguel, você acha mais fácil a dieta cetogênica para quem nunca fez nenhuma estratégia? Dani falou, jejum é vida. Dani me perguntou se é interessante para quem tem síndrome dos ovários policísticos. Com certeza, se fizer adequadamente, é uma indicação sim, porque a síndrome dos ovários policísticos se caracteriza por uma hiperinsulinemia. Então, toda estratégia que a gente ajudar nesse controle da insulina vai ser interessante, mas a gente tem que pensar que a síndrome dos ovários policísticos é uma questão que aumenta ela é uma pessoa que está mais inflamada, então a gente precisa cuidar muito dos anti-inflamatórios e antioxidantes, tá? Só seguir isso tudo que eu falei aqui agora.
Tá, o que acontece? Comecei, será que eu tenho hipercolesterolemia? Será que eu posso fazer dieta cetogênica? A dieta cetogênica, ela pode sim aumentar o colesterol, né, de forma pontual. Porém, eu já vou explicar para vocês, mas a estratégia cetogênica, ela é feita de forma pontual, ela não é um estilo de vida, né, a não ser em algumas exceções, mas a gente faz ela de forma pontual, por 20 ou 30 dias, né, a gente não vive em dieta cetogênica, a maioria das pessoas, tá, então isso, se bem monitorado ali com o perfil lipídico, não tende a ser um problema, tá, mas a gente precisa pensar em como avaliar, como olhar para esse perfil lipídico de forma mais correta, né, então não simplesmente olhar ali o meu colesterol total, e olhar, eu tenho colesterol total alto, eu tenho risco cardiovascular e ponto. Não, a gente precisa, se você tem um hemograma aí seu, né, e você quiser pegar, depois você pega lá e olha e vai fazer uma conta comigo. Você vai olhar o seu nível de triglicerídeos e o seu nível de HDL. Por que a gente faz isso? Através dessa razão, de triglicerídeos dividido por HDL, eu consigo avaliar se esse colesterol, ele é aterogênico ou não, se ele tem uma maior chance de fazer uma agregação plaquetária, né, uma placa de ateroma maior ou não. Como que eu faço isso? Não é simplesmente um colesterol tá alto que ele vai vai se acumular na minha artéria. Não, eu preciso avaliar que tipo de colesterol é esse. A gente tem dois tipos de partículas de colesterol, basicamente divididos em dois grandes grupos. Partículas pequenas e densas, que é isso? Uma bolinha de colesterol bem gordinha, bem cheia de gordura. E uma partícula de colesterol grandona, e ela não é tão cheia de gordura. Ela contém gordura, mas ela não é entumecida, cheiona de gordura, tá? O tipo de placa de colesterol, o tipo de colesterol que faz mais agregação na parede da artéria, que forma realmente uma placa que interrompe o meu fluxo sanguíneo e me predispõe a ter um evento cardiovascular, um AVC, um AVE, um infarto, é de partículas pequenas e densas. E eu fazendo a divisão do triglicerídeos pelo HDL, eu consigo ter uma noção se esse colesterol está oxidado ou não. Então, vou dar um exemplo. Eu pego aqui um paciente que tem 180 de triglicerídeos e 35 de HDL, de bom colesterol, tá? Essa continha vai me dar 5 e alguma coisa. 185 dividido por 35, 5 e alguma coisa. Quando eu tenho um valor maior que 2,5, eu entendo que essa partícula de colesterol ela é pequena e densa, ou seja, ela tem mais afinidade por fazer a agregação, né, na minha artéria, fazer placas de ateroma, ou seja, mais obstrução, maior chance de evento cardiovascular. Quando esse valor é menor que 2,5, por exemplo, eu tenho um triglicerídeos de 70 e um HDL de 60. Eu tenho essa razão, essa divisão vai dar em torno de 1,16. Ou seja, eu tenho partículas de colesterol grandes e não densas, elas não são recheadas de gordura. Ou seja, ela tem menos afinidade por fazer agregação plaquetária, mesmo eu tendo um colesterol de 250, por exemplo. Tá? Então, o que é importante para eu ter um colesterol saudável? Se a razão é triglicerídeos por HDL, eu penso que aumenta o meu triglicerídeos? Carboidrato. O que faz meu HDL ficar bonitinho, meu bom colesterol? Atividade física. Então, tem que reduzir carboidratos e fazer uma atividade física, tá? Então, a gente tem que olhar o perfil lipídico dessa maneira, para eu saber se esse colesterol está sendo prejudicial ou não, tá? Deixa eu ver aqui. Eduardo falou, o ambiente em que vive e a rotina pode atrapalhar desde que exista organização mental sobre os alimentos. Com certeza. É muito mais fácil, a gente está muito mais... Nosso invólucro, né? Nossa sociedade, ela é muito mais fácil. Vai numa padaria, vai no mercado, o acesso a esse tipo de alimento ele é muito mais fácil, com certeza. Né? Então, a nossa sociedade está mais voltada a consumir esse tipo de alimento.
Uma pergunta que fizeram: eu posso ter hipertrofia muscular? Posso ganhar massa muscular fazendo dieta cetogênica? Talvez se você chegar no meu consultório e pedir, né, e falar: Tarles, meu objetivo é ganho de massa muscular. Certamente eu não vou fazer uma prescrição de dieta cetogênica para você, tá? Talvez não seja a estratégia mais interessante para esse momento. Agora tem algumas adaptações positivas. Dieta cetogênica ajuda no aumento do GH, que é o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento ele é lipolítico e anabólico, tá? Lipolítico, quebra de gordura, anabólico faz crescer. Então, ele ajudaria eu ter hormônio do crescimento, ter GH de forma significativa no meu sangue, é interessante para eu ter quebra de gordura e anabolismo, tá? Porém, não indicaria se o objetivo é ganho de massa muscular. A gente já pensa que tem que ter mais ou menos uma quantidade de carboidrato significativa. Aí depende muito do biotipo. Então, se aquele indivíduo mais longilíneo, magrão, sabe? Aquela pessoa que tem um metabolismo acelerado, essa pessoa precisa de mais carboidrato. Se é uma pessoa assim mais troncudinha, já necessita de menos carboidrato. Ela ganha massa muscular mais fácil, ela perde massa muscular com mais dificuldade e mesmo parada depois ela consegue repor mais facilmente. Então, depende muito do biotipo. Aquela pessoa que você fala assim: meu amigo come um monte e não engorda, eu como um pouquinho e tenho que restringir muito mais. Realmente, o nosso biotipo, a nossa genética favorece a gente a essas questões, tá? Aí teve uma pessoa que perguntou sobre o humor, sobre ansiedade. Quem tem ansiedade pode fazer dieta cetogênica? Aí eu pergunto assim: quem não tem ansiedade? Nos dias de hoje, você aí que está me vendo, você tem ansiedade? Eu tenho ansiedade. Eu tenho. Lógico que existem vários níveis de ansiedade, ainda mais no momento que a gente vive hoje. Ansiedade é quase 100% da população. A gente tem, lógico, tem vários níveis de ansiedade. O que seria uma estratégia interessante para você controlar o humor durante uma dieta cetogênica? Vocês já ouviram falar em TCM ou MCT? É um suplemento alimentar, é um óleo que você compra, tipo um vidro de azeite de oliva. Ele é retirado do óleo de coco. E esse TCM, ele ajuda no controle de humor e saciedade durante uma dieta cetogênica. Faz uma série de respostas, de estímulos, tá? O TCM também ele é interessante para aumentar a produção de corpos cetônicos. Então ele ajuda na dieta cetogênica e também é termogênico, Então ajuda a quebrar gordura. E ele é energético, tanto físico como cognitivo, Então, olha só que legal, quando você vai estar fazendo uma cetogênica ou não, e você quer estudar ou trabalhar bem, Pega um cafezinho puro, coloca ali uma colher de sopa de MCT, de TCM, que você encontra em lojas de produtos naturais. É muito energético, tanto para o físico quanto para a mente. Então a gente usa para estudar, para trabalhar e para treinar também. É bacana treinar se você é dependente de carboidrato para se exercitar. Experimenta fazer o cafezinho com esse TCM. Você vai sentir uma energia muito boa para treino, tá? Se você se sentir muito mal, é porque você realmente é muito dependente de carboidrato e precisa realmente buscar modificar isso, tá? Essa dependência aí que você tem. E na questão do humor, a alteração uma disbiose intestinal, que é essa alteração na população bacteriana intestinal, O que é disbiose? Eu tenho bactérias boas e ruins, mas no meu intestino eu tenho que ter mais bactérias boas que ruins, tá? Tem que tá com esse nível acima. Quando acontece ao contrário, eu tenho mais ruins do que boas, eu tenho esse fenômeno chamado disbiose intestinal, e muita gente tem isso, Não é raro isso acontecer. Então, o intestino, gente, ele produz
neurotransmissores, né? Serotonina, dopamina, noradrenalina, né? 90% da serotonina é produzida no intestino. Serotonina é o neurotransmissor relacionado a bem-estar, felicidade. Serotonina vai dar origem à melatonina, hormônio do sono. Então, se eu não produzo serotonina, também não produzo melatonina, também não durmo bem. Então, geralmente, pessoas que têm depressão também não dormem bem. Então, além de antidepressivo, tem que tomar medicamento para dormir, tá? Porque não tem um intestino saudável, porque 90% é produzido ali, tá? 50% da dopamina. O que é a dopamina? O hormônio da recompensa. Eu fazer uma coisa e me sentir recompensada por isso. Tô fazendo essa live, depois que eu terminar, me sentir satisfeita, recompensada em fazer isso. Tô trabalhando, eu tenho recompensa por isso. Tô me exercitando, como eu me sinto depois? Recompensa. Me dou alguma coisa, me presenteio, tenho um momento de felicidade no meu dia, eu tô tendo, é o meu sistema de recompensa que está ativado, é a dopamina que faz isso. Eu faço algo buscando ter algo em troca, né? É a dopamina, e 50% é produzido no intestino. Então, se uma pessoa com alterações psiquiátricas, né, depressão, etc., ela tem uma alteração de intestino que precisa ser tratado. Não é simples e nem rápido mudar isso, mas procure um nutricionista, tá? Então, essas alterações de humor têm muito a ver com a alteração da mucosa intestinal. Isso, gente, independe se você vai no banheiro todo dia ou não. Às vezes eu falo disso com a pessoa, ela fala, não, mas eu vou no banheiro todo dia. Não tem nada a ver. Você pode ir no banheiro todo dia e ter desbiose intestinal. Não tem a ver com constipação ou não, tá? Beleza, agora para finalizar aqui, estou fazendo dieta cetogênica. Por quanto tempo eu vou fazer? Isso é pra vida? Não, não é pra vida. Isso é uma estratégia. Então, geralmente, a pessoa vai no meu consultório, eu não ofereço de cara fazer uma dieta cetogênica. Já é para aquela pessoa que já faz uma alimentação adequada e a gente quer tirar ela do platô. O que é platô? Estagnou. Vamos fazer uma estratégia diferente para sair da mesmice, para dar um choque no seu corpo, você continuar perdendo, né? Ou então nessas estratégias que eu falei, câncer, doença neurológica, outras questões, tá? Vou fazer ali por 20 ou 30 dias, né? 20 ou 30 dias eu já tenho essa modulação metabólica, eu já tenho a expressão desses genes que são interessantes, que a gente quer quando tá fazendo a cetogênica, né? Beleza, fiz por 20 e 30 dias. Depois a gente precisa introduzir gradativamente carboidratos novamente na alimentação dessa pessoa. Não é assim, cabeça cetogênica, agora eu vou voltar a comer como eu comia antes. Não. Vamos introduzir e durante 20 dias, vamos supor que você fez 20 dias de cetogênica, agora você vai fazer 20 dias de restrição de carboidratos, uma restrição boa até, para depois ir começando a aumentar gradativamente esses carboidratos, para o seu corpo não dar aquele efeito rebote, tá? Então, normalmente 20 dias, 20 a 30 dias de dieta cetogênica, depois mais 20 dias de restrição de carboidratos, depois a gente vai para uma low carb mais permissiva, né? A low carb, gente, lembra que a cetogênica é menos que 10% das calorias. A low carb é entre 10 e 40. Então, 40% de carboidratos é bem tranquilo de se viver com isso, assim, dá pra viver tranquilo. Pessoal, era isso que eu tinha pra dizer. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita aí. Deixa eu ver aqui o pessoal do Facebook, se deu certo minha live no Facebook. Nem sei se eu tô falando pra parede aqui no Facebook. Tô achando que sim. E aí, galera do Insta, alguém quer fazer alguma pergunta sobre dieta cetogênica? Pode fazer, aproveita que é de graça. Acho que eu respondi todo mundo que tinha perguntado antes o que é cetose, se ajuda no ovário policístico, se é interessante no ganho de massa muscular. Me perguntaram sobre que alimentos, né, a gente utiliza durante uma estratégia cetogênica, eu falei aqui.
né? Então, dificilmente a gente vai colocar ali tubérculos, né? Mandioca, batata, cará, inhame, arroz, feijão também, dificilmente, porque não se encaixa. E pessoas que têm alteração de sono, por exemplo, que dormem mal, porque a pessoa que dorme mal, ela tem uma elevação de cortisol, né? Então, hormônio do estresse. E aí, às vezes é interessante colocar um pouquinho deixar esse carbo um pouquinho mais para perto da hora de dormir, para ela poder dormir melhor. Ou então, a pessoa que treina, deixar maior quantidade de carbo antes do treino, para ela poder treinar melhor também. Gabi achou muito esclarecedor. Muito obrigada, Gabi. Dani perguntou se pode vodka, já que cerveja tem carbo. Vodka também tem carbo. Todas as bebidas alcoólicas têm carboidrato. E aí você também não vai beber vodka pura, né? Ai, meu Deus. Fechou, galera? É isso, sem mais perguntas. Deixa eu ver se ficou alguma para trás aqui. Miguel, acho que é só isso, então. Se você gostou, vou deixar salvo. Manda para alguém se você viu que dieta cetogênica não é só para emagrecimento, é para câncer, é para doença neurológica, é para longevidade, é para performance. Então manda para essa pessoa. Eduardo, eu pesava 68 e hoje peso 82, treinando força 5 vezes e 2 vezes na semana de carga. Bacana, Eduardo. Ganhou bastante, 12, 14 quilos, né? Fechou, galera. Então é isso. Um beijo a todos. Dá um joinha aqui pra mim se você gostou. Compartilhe com seus amigos e até a próxima.